Fala galera, Robson chegando aqui para o canal Robson Abreu Esportes no quadro chamado Paddock. E nesse quadro Paddock, você sabe bem, a gente está falando sobre Fórmula 1, o universo da Fórmula 1. O programa de hoje eu tenho um amigo, né, um convidado que é um amigo muito especial e vou apresentar ele aqui para vocês, que vai me ajudar a falar sobre isso que está na tela. No embaixo você já está vendo, ó, pilotos da temporada de 2025. Hugo Bringel, muito. Não vou falar boa noite, boa tarde, bom dia, porque eu não sei que horas o pessoal vai ver. Mas tudo bem com você, meu amigo? Como é que você está aí? Tudo bem, Robson. É um prazer estar aqui com você no Paddock e trazer aí as novidades da Fórmula 1 para 2025. Falo para você já, como você já sabe, Fórmula 1 é minha paixão. A gente já acompanha há muito, muito tempo e essa temporada está prometendo, né? Temos aí muitas novidades no grid de largada e novos pilotos com umas bagagens boas, outros aí querendo apresentar boas surpresas. E vamos ver como é que vai ser, né? É isso aí, Hugo. E na nossa prévia aqui, enquanto a gente conversava, a gente já concordava, discordava de algumas coisas. Mas eu acho que Isso. o piloto era bom. Mas eu não gostava desse piloto, não. Eu acho que não. Então, assim, galera, vai ser um bate-papo que a gente vai trocar aqui com vocês, né? Então, espero que vocês possam gostar. E sempre eu falo, né? Aproveita, deixa o like aqui no nosso vídeo também, compartilha, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito também. Aqui vai ser muito importante. Ativa o sininho, porque sempre que tiver vídeo novo, nós vamos estar projetando e você vai estar vendo, né, o vídeo novo aparecendo aí para você, beleza? Então vamos lá, falar aqui dos pilotos. A gente dividiu, né, Hugo, em cinco equipes, né? A gente vai gravar uma segunda edição no outro dia também. A gente dividiu por 5 equipes, não foi isso? Quais equipes que a gente vai estar falando hoje, Hugo? Vamos lá, hoje a gente vai começar com as equipes que vão estar provavelmente mais no pelotão do final do grid, né? E, bom, as equipes que a gente vai falar hoje são a Williams, né? A Williams já foi uma grande equipe, mas está aí tentando voltar a se colocar de uma maneira competitiva no grid. A outra equipe é Racing Bulls, né? Racing Bulls é um nome novo também, né? Porque essa equipe secundária da Red Bull fica mudando de nome todo ano. Esse ano eles vão ser Toda hora. os Racing Bulls, né? A gente vai falar da Haas também, que é uma equipe também que já tenta, às vezes está subindo, às vezes cai, já foi pior, já foi menos pior, mas Oscila, né? oscila demais. A gente pode falar disso também, mas enfim, é uma equipe americana, inclusive, que já está aí na Fórmula 1 há alguns anos tentando fazer valer o seu nome, né? Além dela, temos a Alpine, que já foi uma equipe que disputou boas posições no pelotão da frente, inclusive o Fernando Alonso já foi parte dessa equipe, mas o ano passado foi um pouco triste para a Alpine. Eles conseguiram aí 1 ou 2 bons resultados no ano. Mas esse ano, vamos ver. E a Kick Sauber, né, que a equipe pela qual o Gabriel Bortoleto vai correr. A gente está aí com boas esperanças aí para o Brasil. Bom, o Brasil vai voltar para o grid, né? Agora, o que vai ser da Kick Sauber, que ano passado foi a pior equipe, a gente não sabe. E vai ser do Gabriel no primeiro ano de estreia. Difícil também a gente projetar, né? Porque Fórmula 1 muda muito, os carros também são muito diferentes uns dos outros, embora eles estejam tentando aproximar muito, né? Tentando aproximar o nível, mas a gente sabe que vai demorar muito. Se um dia isso vier a acontecer, vai demorar bastante. E o primeiro que a gente vai começar falando, então, Hugo, é sobre a Williams, né? Que a Williams você já trouxe para nós que tem o Carlos Sainz e o Alex Albon. Então a gente vai estar iniciando aqui falando sobre o Carlos Sainz. E para quem não conhece o Carlos Sainz, vou botar essa figura na tela para a galera conhecer também, Hugo. Fala um pouquinho dele para nós aí. Pois é, Robson. O Carlos Sainz, dessa lista de hoje, provavelmente é o piloto que tem tido melhores desempenhos ultimamente. E, bem, Carlos Sainz é Carlos Sainz Júnior, né? Porque ele é filho do campeão de rally, Carlos Sainz. Ou seja, já está no sangue, né? Já veio de família a inclinação aí pelo esporte. E, bom, espanhol, tem 27 pódios e conseguiu já 4 vitórias, já disputou 208 GPs de Fórmula 1.
E ele começou a carreira dele do lado, sabe de quem? Do Max Verstappen. E provavelmente, eu vou dizer, deve ter sido o companheiro de equipe mais próximo do nível do Max Verstappen, né? Além disso, ele já passou pela Renault, pela McLaren, e nas últimas 4 temporadas ele estava na Ferrari, veio tendo... A cada ano ele veio progredindo, né? Mas aí veio a notícia bombástica do ano passado, logo no início, antes de começar a temporada, que a Ferrari tinha fechado com Sir Lewis Hamilton, o que quer dizer que Carlos Sainz estava fora da Ferrari. Bom, a equipe que se colocou aí como melhor opção para o Sainz foi a Williams, né? E a Williams tem um projeto interessante para se reestruturar. E, enfim, vamos ver o que ele vai conseguir tirar da Williams, né? Porque o carro ainda não é aquele competitivo, já foi pior, mas ele está ali para poder fazer a equipe crescer. E nós podemos esperar aí. Ele deve conseguir bons pontos, acredito eu. Quem sabe, com alguma sorte, até beliscar um pódio, se a equipe conseguir ajudar ele nesse sentido, né? E Hugo, como você bem disse, né, a notícia bombástica do Hamilton entrando no lugar dele, e no final da temporada ele começou a correr bem pra caramba. Pela Ferrari também começou a pontuar, começou a dar bom resultado para mostrar para a galera da Ferrari que talvez eles estivessem errados, né, na escolha de tirar o Carlos Sainz como piloto da Ferrari e não investir nele, né, investir mais no Leclerc, que aí a gente vai falar do Leclerc também quando for falarmos aqui da Ferrari, né? Mas o Carlos Sainz é um grande piloto, eu concordo com você, é um dos mais famosos, e para mim, cara, ele merece um carro bom, porque é um piloto ousado, é um piloto arrojado, e é um piloto de muita qualidade. Que vai correr ao lado de quem, Hugo? Carlos Sainz. Bom, o Carlos Sainz vai ter como companheiro de equipe o Alex Albon, número 23. Esse é um tailandês que nasceu em Londres, ele é filho de um britânico com uma tailandesa. Essa mistura é interessante, mas ele adotou a bandeira da Tailândia para disputar. E já conseguiu 2 pódios, não teve nenhuma vitória por enquanto, já disputou 105. Esse também já é um piloto experiente aí, né? Comparado com os outros que estão chegando agora. Ele já disputou títulos da GP3, da GP2, e quando chegou na Fórmula 1, chegou com muito boas credenciais. E depois que ele começou pela Toro Rosso, ele foi escolhido para substituir o Pierre Gasly na época, e conseguiu garantir um bom lugar. Ele chegou até a disputar pela Red Bull também, ao lado do Max Verstappen. Bom, quando ele chegou lá, nesse momento onde as coisas pareciam muito promissoras, ele não conseguiu acompanhar o ritmo do Max Verstappen. Quem consegue acompanhar o Max Verstappen, né? E isso foi... a gente já viu o caso do Pérez, coitado. Foi mais uma vítima aí de ter sido parceiro do Max Verstappen. Mas o que aconteceu foi, depois que ele não conseguiu isso, ele terminou o ano sem equipe. E passou um ano fora da Fórmula 1, disputando pela DTM, para no ano seguinte, né, em 2021, ele se juntar ele se juntou ao Williams, né? Foi quando ele voltou para a Fórmula 1 e veio bem a calhar, porque ele já é um piloto que já tinha uma bagagem, já tinha um conhecimento e ajudou a Williams nesse processo aí de começar a engatinhar no desenvolvimento, né? Eu estou muito curioso para ver o que vai acontecer com o Albon, porque até então ele era meio que um piloto que estava na posição de liderança dentro da equipe, mas pela primeira vez ele vai ter um piloto de equipe um companheiro de equipe, perdão, que é de altíssimo nível, que é o Carlos Sainz. Então, dessa vez ele vai ter que mostrar que ele está num padrão alto para poder continuar na equipe. Ele ainda tem contrato até 2026, mas vai ser desafiado, eu diria isso. Vamos ver o que vai acontecer nessa disputa aí entre os dois. E o Albon é um pouco azarento também, né? Eu assisti algumas corridas que ele vinha bem, rapaz, e aí, do nada dava um problema no carro, aconteceu uma situação no meio ali da galera do pilotão de trás e do meio, e ele sempre sofria consequência lá também. E ele é arrojado. Ele pisava demais e sempre dava um azar, né? Não é fácil. A vida ali atrás do pelotão, você está sujeito a qualquer coisa, por isso que é bom
o quanto antes você partir para frente para não ficar sofrendo o risco de sair da corrida. Vamos avançar para outra segunda equipe, então, aqui, que é a Racing Bulls. Racing Bulls, nós temos o Yuki Tsunoda e o Hadjar, né? E a gente vai começar falando do Tsunoda, então, Hugo. Exatamente, Yuki Tsunoda, número 22, obviamente com esse nome só podia ser japonês. Ainda não alcançou nenhum pódio, não alcançou nenhuma vitória, mas é um piloto de extrema qualidade e tem provado seu valor aí ao longo dos anos. Já competiu em 90 GPs, né? E a grande pergunta que se fez foi quando falaram que o Pérez ia sair, por que Yuki Tsunoda não vai para a Red Bull, né? No entanto, quem foi escolhido foi o Liam Lawson. A gente vai falar dele na próxima edição aqui. Mas Yuki Tsunoda veio da Fórmula 4 japonesa até a Fórmula 1 em só 3 anos. Isso é uma coisa que, né, sensação meteórica, né? E ele mostra um estilo muito ousado na pista o tempo todo. Ele proporciona grandes momentos nas corridas. Com certeza é um piloto que ele é reconhecido pela sua audácia aí, junto com seus concorrentes, apesar de ser baixinho e tal. É muito engraçado você ver ele falando, né? Mas cada vez mais consistente, eu diria que essa rejeição aí, ela é um grande motivador para o Yuki Tsunoda mostrar muito esse ano. A gente vai ver como é que o carro da Racing Bulls vai chegar também, né? Mas eu acho que nos olhos, esse aí vai correr muito esse ano. E ele quer se tornar o primeiro japonês a ganhar na Fórmula 1. Até hoje, tem vários aí na história da Fórmula 1, mas nenhum conseguiu vencer ainda. Será que vai ser o Yuki? Ele é ousado, ele tem qualidade, falta carro para ele, né? Falta carro para o Yuki Tsunoda e, como você falou, já pagou o preço também por andar no pelotão de trás por várias vezes, né? Mas ele é um grande piloto. Eu, particularmente, gosto muito do Yuki Tsunoda, esperava muito que ele tivesse oportunidade numa equipe maior, mas ainda não veio essa oportunidade para o Yuki Tsunoda. Aproveitando a galera que está vendo aqui, ó, siga aqui a gente nas redes sociais, está aqui escrito aqui embaixo, ó, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe também, vai nos ajudar bastante, beleza? Vamos falar então do companheiro do Yuki Tsunoda, Hugo Bringel. É isso aí, né? Isaac Hadjar, número 6. Isaac Hadjar herdou o número 6 do Latifi, né? Piloto que não se deu muito bem com o número. Vamos ver como é que ele vai se apresentar. Bom, ele é estreante, né? Ainda não correu nenhuma corrida. E o Isaac Hadjar foi anunciado de última hora, né? Já tinha se acabado a temporada praticamente. Que ele não ia mais correr pela Red Bull. Liam Lawson, que estava correndo na então Visa Cash, que era o nome da equipe anterior, ele foi convocado para a Red Bull, e o Isaac Hadjar, que vinha da correspondente na GP2, foi promovido aí para o ano que vem. Ele passou por temporadas inconstantes aí nas equipes e nas outras categorias. Não conseguiu exatamente mostrar uma competitividade em todos os anos, mas, porém, foi ele que disputou com o Gabriel Bortoleto no passado, né? Ou seja, já tinha gente olhando para ele, mas é meio que uma incógnita aí, né? Ele é um ponto de interrogação, assim, comparado com outros pilotos que estão começando esse ano, que já mostraram alguma coisa, ou com o próprio Bortoleto, que foi campeão da categoria. E vamos ver, ele vai... Normalmente é uma tarefa difícil você começar assim, sem muita base, vamos botar assim, né? É uma incógnita, eu botaria um ponto de interrogação, não apostaria meu dinheiro nele, mas ele vai ter que segurar a pressão de ser um estreante na Fórmula 1, provavelmente vai ser um dos mais pressionados. E outra coisa, né, Hugo, como você falou, ele disputou com o Bortoleto, né, na GP2, mas por que ele não foi pescado
para uma vaga, assim como o Bortoleto foi, né? Normalmente, por isso que você falou da incógnita, né? A gente não sabe muito o que esperar dele. Já que ele estava ali disputando o título com o Bortoleto, porque ele só foi pescado em cima da hora. A gente entendeu o motivo, né? Porque acabou que saiu dali, foi substituir o Lion Lawson, né? Foi substituir, ok. Mas se ele poderia ter sido olhado com carinho, não tão em cima da hora assim. Então, eu também estou muito curioso para entender o que vai acontecer com ele nessa temporada. Tomara que seja um piloto bacana, um piloto bom aí, porque ajude o Tsunoda, pelo menos, que não atrapalhe ele também, né? Pois é, né? Exatamente. Esse tipo de piloto, na verdade, as equipes tentam manter uma certa fidelidade para as suas academias de piloto, né? Contou muito para o Isaac para ele ter sido escolhido preferencialmente. E, bom, como eu falei, ele não veio de um histórico de ganhar outras categorias de base, né? Isso, como aconteceu com o Bortoleto, né? Ganhou F2, F3, tipo, isso é quase que um vai e Fórmula 1, sabe? Não só pela questão dos títulos, né? Mas tem a questão de pontos que tem que ser alcançados. Cada título em determinadas categorias é superlicença, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, só para você entender. Você tem os pontos, é igual a sua carteira de habilitação. Você tem que ter os pontos para poder dirigir um carro de Fórmula 1. E é isso aí, sendo vice ou sendo campeão dessas categorias de base, você alcança esses pontos. Vamos para a terceira equipe de hoje, então, que é a Haas. A Haas tem os pilotos Esteban Ocon e o Oliver Behrman. E a gente vai começar falando, então, do Ocon. O que a gente tem a falar desse piloto que já está acostumando-se com a Fórmula 1 também, né? Ou já está há um tempo já, né? Isso. O Esteban Ocon francês, já tem 4 pódios, conseguiu uma vitória na Hungria e já disputou 156 GPs. O Ocon entrou na Fórmula 1 em 2016, já lá atrás, né? São o quê? 9 anos, né? Começou na Manor, que era uma equipe bem básica, foi para a Force India, que também não é exatamente uma equipe grande, e naquela situação ele foi demitido e ficou um tempo como piloto da Mercedes, foi o ano seguinte. Quando ele voltou em 2020 foi quando ele conseguiu mostrar assim, desempenhos sólidos, né? Só que o Ocon é um piloto que eu acho ele é engraçado, porque ele consegue alternar uma performance fantástica de repente, e no GP seguinte ele está batendo no companheiro de equipe e faz umas coisas meio fora de propósito, né? Então, esse tipo de coisa meio que mina a confiança das equipes nele, né? Isso isso meio que aconteceu na época da Force India. E agora não na Haas, na Alpine, a equipe anterior dele, também aconteceu diversas vezes e ele foi, enfim, no meio do ano já se sabia que ele não ia mais fazer parte da Alpine. Porém, a Haas, na reestruturação deles, estava precisando de um bom piloto para liderar. E, bom, a gente acabou de falar, o Ocon ele é um cara muito experiente, né? Então, ele acabou sendo o escolhido aí para poder tocar essa nova fase dessa equipe, né? Os pilotos que correram lá no ano passado, que foi o Hülkenberg e o Magnussen, nenhum dos dois continuou. Então, é uma época de renovação na Haas, né? E o Ocon está aí para poder liderar esse processo aí como um piloto que já tem bagagem. E liderar esse processo, liderando também provavelmente um estreante, né? Provavelmente não, é um estreante. Provavelmente foi para a questão do liderando, né? Que vamos ver se ele vai ser mesmo o Oliver, né? É isso aí. O Oliver Behrman vai ser o liderado? Será que ele vai ser liderado? Ele é britânico, né? Britânico, obviamente, o Oliver Behrman tem uma situação interessante, né? Porque ele é estreante, mas ele já correu em 2024 e piloto muito talentoso também, não foi por acaso, ele veio da academia da Ferrari de pilotos e no ano passado ele substituiu o Carlos Sainz, que a gente falou agora. O Carlos Sainz teve uma apendicite no GP da Arábia Saudita
e ele foi chamado de último para poder correr. Normalmente, um piloto, quando é novo, assim, né, e ele entra numa equipe, mesmo que seja uma equipe grande, não se espera muito, né? Se ele pontuar, se ele ficar ali no, sei lá, 10º, em alguma coisa assim, já é considerado um desempenho satisfatório, mas o Oliver Bearman conseguiu muito bom resultado, chegou na 7ª colocação, segurou Lewis Hamilton, segurou Lando Norris, enfim, ele não está aí para brincadeira, não. E no final das contas, a questão da academia da Ferrari, a Haas corre com o motor Ferrari também, e acabou sendo um destino bem óbvio, né, para poder formar esse piloto. Eu acredito aí que no futuro, se ele conseguir emplacar bons resultados, crescer aí dentro da Fórmula 1, não ficaria surpreso em ver o Oliver Bearman na Ferrari também. Agora vamos falar da Alpine. Alpine que tem Pierre Gasly, o francês, e também o outro estreante, né, o Jack Doohan. Vamos falar do Gasly primeiro, então, Hugo. É isso aí. O Pierre Gasly é o cara experiente da equipe, já está correndo lá há 2 anos, se eu não me engano. E é francês, tem 5 pódios, uma vitória, 154 GPs disputados, né? Isso é inquestionável a experiência desse piloto. Ele chegou na Fórmula 1 substituindo o Daniel Kvyat lá na Toro Rosso também, ou seja, mais um daqueles que começou na Toro Rosso, foi subindo, foi até Red Bull, se deparou com o Max Verstappen e aí ficou difícil. Só que ele não saiu ele voltou para a equipe pequena, né? Na época era Toro Rosso, mudou de nome, depois virou AlphaTauri, e nessa época ele conseguiu a única vitória que ele teve em Monza, num desempenho assim fantástico, né? Porque não era uma equipe grande, né? Normalmente o GP de Monza faz essas surpresas assim, vem um cara lá de trás e consegue ganhar a vitória, e o Pierre Gasly já foi esse cara. Não é só exceção não, tá, Robson? O Pierre Gasly é um piloto muito consistente, ele não teve um carro assim, competitivo, porém, para você ter uma ideia do nível do cara, né? O Pierre Gasly ano passado foi o único piloto que não gerou nenhum prejuízo para sua equipe. Nenhum, ele não bateu nenhuma vez. Para você ver, ele está lá atrás. Eu te falei agora há pouco de que é andar no pelotão de trás, como é difícil. E ainda assim ele conseguiu se manter fora de problemas, não bateu, não foi batido. Abandonou algumas vezes por falhas mecânicas, né? Não teve nada a ver com ele. Mas isso é um para balançar ali o sininho. Olha, eu acho que esse cara tem talento. Continua acreditando no Pierre Gasly. Então, vai depender muito do que a Alpine tem para poder oferecer para ele. Esse ano vai ser um ano, acredito, de reestruturação para a Alpine, porque eles vão mudar para o motor Mercedes no que vem. A Renault está saindo da Fórmula 1. Então, é meio que um fim de projeto, né? Vamos ver o que o Pierre Gasly vai conseguir fazer dentro dessa realidade. E conduzindo ali também é mais um aí, tem essa questão de conduzir um novato, né? Na Fórmula 1, que é o seu companheiro de equipe, né? Isso, O companheiro do Pierre é o de MotoGP, você já ouviu esse nome, porque ele é filho do Michael Durham, Mike Durham, pentacampeão, ganhou muitas e muitas vezes aí nos anos 90, um grandíssimo motociclista. Seu filho está aí fazendo a estreia dele ano que vem. Foi multivitorioso na Fórmula 3, Fórmula 2 também, e ele passou o ano passado como piloto de teste da Alpine. Agora a gente vai ver, né? Ele ficou cozinhando ali durante um tempo para poder acompanhar o ritmo da Fórmula 1. Isso pode ser uma coisa boa para ele, pois ele não está entrando de paraquedas, né? Ele já conhece a equipe. Então, eu acho que, do ponto de vista dos estreantes, ele pode ter uma vantagem um pouco maior. E
acaba caindo na mesma situação. Com um bom carro, a gente pode ver ele aí fazendo boas corridas, conseguindo até pontos. Concordo. Ele vai ter o seu companheiro de equipe também é um cara ousado, um cara de muita qualidade. Ele vai ter que mostrar trabalho já dentro da própria equipe, né? Dentro da própria equipe, ele não já vai ter facilidade, não. Vai ter que mostrar a sua qualidade, né? Que não é só filho de um grande corredor, não. Tem que mostrar que ele também é um grande corredor. Vai ter essa oportunidade aí na Alpine. Provavelmente vai ter um carro melhor do que muitos outros, né? Porque outros na Alpine tem um carro um pouco mais de qualidade, mas vamos ver com essa troca de motor aí, né? Exatamente. Hugo, a próxima equipe é a Kick Sauber. E aí, amigo, já começa falando desse camarada aqui, que ele também é um outro pé frio. É ele e o tal do Magnussen são os pé frios aí da Fórmula 1, Hugo. Nico Hülkenberg, número 27, o alemão. Nico Hülkenberg, coitado. Coitado não, porque ele continua na Fórmula 1, ele conseguiu provar o valor dele, né? É um tremendo piloto, mas pensa de você estar na hora errada, no lugar errado. Eu acho que isso pode se aplicar para o Nico Hülkenberg. Ele é conhecido principalmente porque ele é o piloto que mais disputou GPs sem ter conseguido um pódio, né? São 230 GPs disputados. Já perguntaram para o Nico Hülkenberg, ele já fez piada disso. Ele falou assim: não, agora vai começar a era do Hülkenberg. Ainda estamos esperando essa era começar até hoje, né? Mas a situação do Nico ela é semelhante ao do Ocon na Haas, né? Só que, exatamente, saindo da Haas, a Kick Sauber ela dispensou 2 pilotos no ano passado, Valtteri Bottas e o chinês, o Guanyu, e aí em busca de ter um piloto que consiga conduzir a equipe, né? De volta a pelo menos o pelotão intermediário, né? A Sauber, engraçado que a Sauber sempre teve muito tempo aí na Fórmula 1, sob diferentes nomes, né? Mas pela primeira vez eles estiveram no fim do pelotão aí nessa última era da Fórmula 1. E obviamente isso não é confortável para ninguém. Eles querem sair e chamaram o Nico para poder conduzir a equipe para o meio do grid. É difícil, porque o carro foi muito fraco ano passado mesmo, as atuações foram muito ruins e não foram maus os pilotos, né, que estavam na Kick Sauber, mas ele também está apostando, o Nico está apostando porque ano que vem a Kick Sauber vai passar a ter os motores da Audi, né? Então você meio que entende a Audi é alemã com o Nico Hülkenberg alemão, todo mundo já está ali mais ou menos na mesma página. E se isso der certo, vamos ver. Agora, finalmente, ele vai estar na equipe certa na hora certa? Como é que a gente vai saber? Só vendo o que vai acontecer esse ano. Mas eu acho que está num período, eu diria que isso é um período de transição para essa equipe, né? Eles vão começar a se preparar para essa chegada da Audi e isso pode ser bom, pode gerar alguma surpresa. Quem eu acho que chegou no momento certo na Fórmula 1 e não na melhor equipe, né? Como você falou, foi a última da temporada passada, é o nosso brasileiro companheiro aí do Hülkenberg, que é o Gabriel, porque ele tem uma oportunidade de ouro melhor do que o seu companheiro de equipe. Pois é, exatamente, né? Vai que o Gabriel consegue desbancar o Nico logo de cara, isso ia ser muito bom para poder fazer uma imagem positiva para ele, ainda que seja numa equipe que não seja super competitiva, né? Bom, Gabriel Bortoleto vai disputar a Fórmula 1 na sua temporada de estreia com o número 5. Esse número 5 aí já é um número histórico, vem do Sebastian Vettel. Nigel Mansell correu com o número 5 vermelho, se você olhar, então, tipo, cheio de história, e o Gabriel também já está apostando aí nesse ponto de competição, vamos dizer assim, né? Mas, bem,
como o que falar do Gabriel Bortoleto, né, cara? Ele já foi campeão da GP3, da GP2, né? Isso já põe ele num patamar aí altíssimo dentro da Fórmula 1. Ayrton Senna, Lewis Hamilton, outros grandes pilotos na Fórmula 1 que já foram campeões, chegaram na Fórmula 1 depois de ganhar 2 títulos. Isso é muito, muito importante. E está trazendo o Brasil aí de volta para a Fórmula 1 em 2017, quando foi a última temporada do Felipe Massa. A gente não tinha um piloto. E estamos doidos para poder ver o Brasil aí, de repente, escutar até o hino, né? Será que a gente consegue escutar o hino? Mas, bem, ele fez um caminho fantástico no kart europeu e chamou a atenção de ninguém mais do que o Fernando Alonso, né? O Fernando Alonso, você sabe que ele não vai postar a X dele em qualquer piloto. Ele ainda está correndo e já tem um cara que é patrocinado por ele. Então, tem muita coisa em torno do Gabriel Bortoleto que é promissora. E o que eu vou colocar aqui, 2 coisas ainda, só para a gente terminar aqui em alto estilo. Gabriel Bortoleto, ele é um piloto da academia da McLaren, né? A McLaren. E a McLaren teve que liberar o Gabriel Bortoleto, né? Não é normal você ter um piloto da sua academia sendo cedido para outra que não tem nada a ver. Mas eles foram legais aí, né? A gente acha que eles são legais, não sabe o que tem por trás, mas permitiram aí que ele chegasse. E teve uma corrida, eu falei para você de Monza agora, né? Eu posso estar até enganado, mas ano passado, uma das grandes corridas. E isso pegou os olhares de todo mundo. Então, eu acho, não é porque a gente quer ver ele ser brasileiro, mas eu acho que Gabriel Bortoleto vai trazer muitos desempenhos legais e, enfim, vamos ver, né, o que vai acontecer junto com a Audi também nessa história para o ano seguinte, né? E vamos esperar aí. Quem sabe o Brasil vai começar a ter um hino tocado aí em breve, né? Tá certo. Torcida aqui pelo nosso Gabriel Bortoleto. E assim, galera, a gente está encerrando a nossa primeira parte aqui, né? Falando sobre os pilotos da Fórmula 1. Falamos daqueles que já iniciam com uma fama de que vão andar lá atrás. É a fama, mas assim, quando começar, os motores começarem a roncar, o carro ir para a pista, aí é outra coisa. Aí tem que fazer. Eles vão se decidir lá dentro. Mas, assim, a expectativa é que essas equipes são as que fiquem brigando lá para não ser o último, né, o penúltimo, e brigar lá em cima para encostar nas equipes que vão brigar lá por pontos e por pódios e por construtores, etc. Essa é a expectativa. Mas a gente vai estar acompanhando e nas próximas gravações aqui, próximas semanas, você vai estar vendo e também ouvindo sobre o outro pilotão, o pilotão que vai disputar na frente. Hugo está aqui comigo, vai estar com a gente aqui trocando essa ideia, trazendo informações sobre os pilotos. Não falei, né, gente? O Hugo está direto do Canadá, trazendo informações aqui, eu aqui do Brasil, ele direto do Canadá. Robson, passando frio. E aqui eu passando um calor brabo do Brasil. E o Hugo falou que ia ouvir o hino, então vamos ouvir o hino, Hugo. A gente quer ouvir o hino com o Gabriel, né? O Gabriel, assim não vale ouvir o hino, não. Hugo, quero te agradecer. Obrigado aí pelo seu tempo, obrigado pela disponibilidade aqui para a gente estar falando de Fórmula 1. Eu sei que você ama falar de Fórmula 1, uma coisa que você gosta muito, mas te agradeço aí pela disponibilidade e na próxima estaremos juntos, meu amigo. Robson, um prazer estar com você aí, com todos as pessoas que estão seguindo o seu canal e o Paddock. E, bom, semana que vem nós estamos aí novamente com as 5 equipes que vão estar lá na frente disputando vitórias. Aí é para os cascudos, vamos ver. É isso aí, vamos falar de Hamilton, falar de Verstappen e muita coisa legal aí. Galera, muito obrigado por vocês estarem com a gente até aqui, ó. A mensagem aqui embaixo o tempo todo para você não esquecer, ó. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe para mais pessoas virem o Paddock, que é o nosso quadro aqui sobre Fórmula 1. Valeu? Muito obrigado pela participação de todos
e eu fui! Até a próxima!